Aqui é o professor Ebster. Essa semana vamos aprender sobre a diversidade cultural do Brasil. Mas antes disso, temos que falar sobre o contexto mundial em que estamos vivendo, de luta pela dignidade do ser humano, especificamente das pessoas negras, tanto nos Estados Unidos como no mundo todo, inclusive no Brasil. Nós somos o segundo país onde tem mais pessoas negras, só atrás da Nigéria, na África, e temos sim muito racismo nesse país. Nesse sentido, para que vocês possam se inspirar cada vez mais nas pessoas negras, nas suas contribuições, eu trago a citação de Nina Simon, que era na verdade uma grande cantora de jazz nos Estados Unidos e que até hoje é super importante para a história daquele país e para a luta dos negros. Ela fala assim: você tem que aprender a levantar-se da mesa quando o amor não estiver mais sendo servido. Esses aspectos que nós falamos têm tudo a ver com a cultura do nosso país, já que os negros deram, dão e continuarão a dar muitas contribuições para a formação da nossa cultura. Sendo assim, nós podemos definir a população brasileira como diversa, ou seja, a nossa cultura não é só a cultura do branco, não é só a cultura do índio, não é só dos povos africanos, mas é a mistura dessas e de outras matrizes. Somos formados inicialmente pela inter-relação entre as matrizes indígena, portuguesa e africana, que contribuíram para a formação de nossa cultura e de nossa identidade, mas também de muitas outras, de outros continentes, de outros países, que nos formaram e que nos formam no que somos hoje. Vamos aprender sobre essas três matrizes hoje. Daqui a 2 semanas vamos aprender sobre outras matrizes e outras formas de compreender a cultura do Brasil. Vamos começar pela matriz indígena. Como que nós podemos defini-la? Os povos indígenas, eles não podem ser generalizados. Muitos povos indígenas eram muito diferentes entre si, falavam línguas diferentes e tinham cultos diferentes. Criam em coisas diferentes, tinham formas de cultura muito diferentes que não podem ser reduzidos a um só povo, porque na verdade eram talvez milhares de povos que não tinham características em comum, mas alguns tinham, a grande maioria não, e nós não podemos generalizar. Ou seja, cada povo, cada grupo, cada nação possuía suas características únicas, umas diferentes das outras e algumas similares. Dentre os povos indígenas, a gente herdou vários hábitos, dentre eles alimentares e também higiênicos, forma de andar, forma de se vestir, a forma de se relacionar com o outro e com a natureza. Dentro do aspecto cultural, nós herdamos muitas coisas que foram contribuições dos povos indígenas, desde os artefatos até as formas de se relacionar com outras pessoas e com a natureza. Aqui na imagem são artefatos simbólicos que eram e são usados em rituais sagrados ou rituais de cerimônias específicas dentro da comunidade indígena. Aqui são as contribuições dadas pela culinária que nós reproduzimos e continuamos a reproduzir e que são incorporadas por outros setores da sociedade. Já aqui são as contribuições em lendas e mitos que fazem parte da nossa formação cultural e da forma como nós vemos as manifestações naturais. Também, né? Já que seriam a parte mais artística, cultural, da produção realmente artesanal. Se partirmos da perspectiva de que os povos indígenas não podem ser definidos de uma forma simples, mas sim a partir da sua diversidade, da sua cultura totalmente variada, temos a seguinte conclusão: nós não estamos falando de algo que acabou. Os povos indígenas, eles não morreram totalmente. Apesar do genocídio ter matado milhões de povos indígenas, hoje no Brasil, mais ou menos aproximadamente 1 milhão de pessoas se identifica como indígena. E isso a partir de dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010. O que isso quer dizer? Que os povos indígenas, eles não são peças de museu.
Eles são pessoas que estão dentro da nossa comunidade, são pessoas que vivem nas cidades, são pessoas que vivem no campo, são pessoas que vivem nas reservas indígenas, são pessoas que construíram, constroem e construirão o Brasil que nós conhecemos e o Brasil que nós conhecíamos e o Brasil que nós conheceremos ou não no futuro. O que isso quer dizer? Os povos indígenas não são parte do nosso passado apenas. Eles são parte do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. Apesar dessa grande importância, vem sendo tratado mal vários povos indígenas durante os últimos 50, 40, 100, 200, 400, 520 anos, desde a invasão europeia no Brasil. O que isso quer dizer? Foram humilhados, foram massacrados, foram oprimidos e até hoje suas terras são perseguidas, são criminalizados, são mortos, são perseguidos pelas forças do Estado, pelas forças do governo, são vistos como pessoas que vão impedir o progresso, mas muitas vezes esse progresso, esse tal progresso, os mata, os humilha, tira sua terra, tira seu direito. Embora nossas leis digam que as terras dos povos indígenas não podem ser violadas, não podem ser ocupadas por pessoas não indígenas. Mas nós sabemos que muitas vezes as leis no Brasil elas não são realmente cumpridas. Esse mapa fala sobre os povos indígenas antes de 1500, ou seja, antes da invasão europeia no Brasil. Ou seja, em todo o território nacional tinham povos indígenas. Não era só um, eram na verdade centenas ou às vezes milhares de povos indígenas com línguas diferentes, culturas diferentes, traços diferentes, histórias diferentes, que muitas vezes por causa das distâncias eles não se comunicavam. Mas algumas pesquisas de historiadores dizem que principalmente os povos que moravam no litoral, eles tinham grande comunicação entre si por causa dos rios. Bom, por exemplo, essas setas roxas aqui no litoral representam a primeira forma de opressão contra o índio, que foi a partir da colonização. Por quê? Porque quando os europeus chegaram, eles chegaram pelo litoral aqui do Nordeste. Quando isso aconteceu, houve o início e o processo de genocídio. Muitos indígenas fugiram do litoral para o interior. Mas depois de 200, 400 anos, o Brasil já estava independente. Qual foi o fator que fez o indígena fugir outra vez? Foi a expansão da economia, principalmente aqui no centro-oeste e no norte do país, notadamente por meio do agronegócio. Ou seja, hoje, depois de 520 anos, os povos indígenas ainda continuam sendo perseguidos pelas forças do Estado e pelas ações ditas de modernização, que muitas vezes não incluem esses povos, não respeitam sua sabedoria, não respeitam seu processo histórico. Vamos abordar agora sobre a matriz portuguesa e suas contribuições, que são diversas, desde o idioma, religião, arquitetura, festas, etc. A primeira coisa, o Brasil é o país do mundo onde a língua portuguesa é mais falada. São mais de 211 milhões de pessoas que falam português no Brasil, 11 milhões que falam em Portugal, 26 milhões que falam em Angola e aproximadamente 23 milhões que falam em Moçambique. Só que no caso do Brasil e de Portugal, a ampla maioria fala português como idioma oficial, como primeiro idioma. Assim, nós temos várias contribuições dadas por Portugal. Vamos ver algumas. Primeiramente, o Brasil hoje é o país mais católico do mundo em termos de quantidade de pessoas, em termos de milhões de pessoas. São mais de 100 milhões de pessoas que se dizem católicas no país. Isso abrange mais de 64% da população, segundo o censo do IBGE de 2014. O que isso quer dizer? Que essa religião que foi trazida pelos portugueses em 1500 continua viva até hoje e dá característica a milhões de pessoas. Se os portugueses não tivessem trazido essa religião para cá, talvez a nossa religião da maioria tivesse sido outra. Mas por causa da colonização, a grande maioria é católica. Embora muitos brasileiros hoje tenham outras religiões ou não tenham religião alguma. O
que isso quer dizer? Que a nossa cultura hoje não é só católica, também tem os evangélicos, os espíritas, os umbandistas e as pessoas que não se afiliam a religião alguma. Isso fala o quê? Que todos os aspectos culturais eles mudam com o passar do tempo, porque as pessoas que dão valor e sentido à cultura mudam. Outra coisa importante, no Brasil, milhões de portugueses vieram morar aqui desde a colonização até os nossos dias. Dizem que tem mais portugueses aqui no Brasil do que em Portugal. Por quê? Muitos portugueses fugiam da fome, fugiam das guerras e vinham para o Brasil quando o Brasil tinha melhores condições do que Portugal. Hoje a situação é inversa, muitos brasileiros vão para lá, mas até 10 anos atrás, 20 anos atrás, eram eles que vinham para cá. Ou seja, hoje nós temos uma quantidade grande de portugueses e principalmente de descendentes. Quais são os fatores que justificam isso? A proximidade cultural, linguística, histórica, religiosa, que faz com que tantos brasileiros vão para Portugal como portugueses vêm para o Brasil devido a essas proximidades históricas e de linguagem. Aqui, ó, é o mapa do catolicismo mundial. Se você for observar, Portugal é esse aqui, ó, bem verdinho na Europa. Quanto mais verde, quer dizer que tem mais católicos. O Brasil, esse amarelo. O que isso quer dizer? Nós somos um país que tem muitos católicos devido a essa herança colonial portuguesa. Por exemplo, aqui no Reino Unido, poucos são católicos. Só que o Reino Unido ele colonizou a África do Sul e poucos são católicos também. Ou seja, tem essa associação entre a religião, ou seja, muitas coisas que os portugueses trouxeram continuaram no Brasil, se fortaleceram e hoje são parte da nossa cultura. Muitas festas religiosas católicas vieram de Portugal, como São João, e hoje são parte da cultura nordestina, por exemplo, mas se espalha pelo país inteiro. Aqui, o catolicismo no Brasil, quanto mais verde escuro, quer dizer que a maioria é católica. Por exemplo, o Ceará, o Piauí e a Paraíba são os 3 estados que têm mais católicos, acima de 80% da população. E isso devido a esse histórico de ser muito próximo de Portugal em termos econômicos, culturais e históricos. Outra contribuição foi dada a partir da arquitetura. Aqui é em Portugal, aqui Minas Gerais, no Brasil. Ou seja, são contribuições dadas em termos de linguagem, de cultura, de religião, mas também de arquitetura, formação das cidades, né? Vamos falar sobre a matriz africana. Os africanos foram trazidos ao Brasil de forma forçada por meio do comércio transatlântico de pessoas para trabalhar em condições de escravidão nas plantações de açúcar no litoral do Nordeste e também do Rio de Janeiro, principalmente, mas principalmente o Nordeste. São milhões de pessoas que foram trazidas ao Brasil de forma forçada, foram ignoradas sua cultura, foi renegadas a ela totalmente o espaço de subserviência, de humilhação, de opressão, de morte, de repressão sobre sua cultura, de humilhação sobre quem são elas, de desvalorização cultural. Mas essas pessoas deram uma contribuição tão grande que hoje muitos dos nossos aspectos culturais vieram da África e são enraizados na cultura do Brasil. Aqui, ó, o comércio transatlântico de escravos. De onde vinham os negros que trabalhavam como escravos no Brasil, que eram forçados a trabalhos de escravidão? Vinham de todas essas regiões da África. Ou seja, não podemos defini-las de um só jeito. Ou seja, não podemos definir os povos africanos que vieram ao Brasil na condição de escravos como provenientes de um só povo, porque a África não é um só país, não é um só povo, são milhares de povos totalmente diferentes que às vezes até entram em guerra entre si, que não têm uma união porque não fazem parte de uma lógica única. São povos diferentes, culturas diferentes, tribos diferentes, países diferentes.
Muitas vezes os povos africanos que vieram ao Brasil vieram de regiões tão diferentes que eles não sabiam nada uns dos outros. Dentro desse contexto de eles não saberem de onde vinham, quem se beneficiou muito foram os portugueses. Se você era um africano que falava uma língua A e conversava com outro que falava outra língua, só que vocês não se entendiam, como que vocês poderiam fazer uma rebelião para ficar livre? Como que vocês sairiam do jugo da escravidão? Não dava. Só que em alguns lugares do Brasil isso foi possível, na maioria, infelizmente não. Outra contribuição. Nós devemos entender que os povos africanos não são iguais, falam línguas diferentes. A África não é um país, a África é um continente repleto de hoje 55 países totalmente diferentes, com histórias diferentes, sem contar nos milhares de povos, tribos e nações que não são países, mas que têm sua cultura própria. Muitos africanos introduzidos no Brasil se rebelaram contra a escravidão. Muitos morreram pela sua liberdade. Mas a liberdade que nós temos hoje foi dada a partir desse sangue, dessas pessoas que se rebelaram contra aquele sistema opressor. Dentro desse contexto, nós herdamos muitas coisas dos africanos, como expressões linguísticas, ritmos musicais, culinária, forma de ser, forma de atuar, forma de perceber o outro, forma de perceber o mundo. Aqui é o berimbau, aqui é o acarajé, principalmente feito na Bahia, mas também agora em outras regiões do Brasil. As contribuições dadas pelas religiões afro-brasileiras, que é o candomblé e a umbanda. As contribuições dadas por meio da cultura, da música, que é o maracatu em Pernambuco, e dentre outras. Porém, as marcas negativas do período escravocrata no Brasil continuam até nossos dias. As principais marcas hoje são o racismo estrutural, o fato da maioria dos negros não terem acesso às mesmas condições de vida dos brancos e também de ser a maioria dos que estão excluídos da vida econômica no sentido de terem rendimentos igualitários. Mas isso está mudando, porque muitos africanos hoje que moram no Brasil, assim como os descendentes de africanos, que são a maioria do país, têm orgulho de suas origens, reafirmam suas origens e têm orgulho de quem são. Quando isso acontece, esse ciclo de racismo acaba. Ou seja, se a ignorância acaba, se você se reafirma, se você gosta de quem você é, se você valoriza o seu cabelo, se você valoriza o seu tom de pele, se você valoriza a sua origem, logo que é racista não vai ter nada contra ti. Por quê? Porque simplesmente aquilo que você é aquilo que você é. Não pode ser mudado. E se o racista vier contra você, você pode usar também do seu orgulho para poder se reafirmar cada vez mais. Tenham bons estudos, se cuidem nessa quarentena, estejam em casa e estudem.